Turma, mais uma vez, boa noite a todos, tá? Nosso conteúdo hoje, ele vai ser relacionado a funções orgânicas, e aí quando nós pensamos nessas funções orgânicas, nós estamos nos referindo, gente, à característica estrutural dos medicamentos, né? Então, é muito importante nós compreendermos que, de certo modo, os medicamentos em si, eles têm uma característica de ser uma substância. Lembrando que o medicamento, gente, ele é um produto farmacêutico tecnicamente elaborado, que além do princípio ativo, ele tem outras substâncias presentes ali. Mas quando nós pensamos com foco, o princípio ativo, né, é uma substância química conhecida, é uma substância estruturalmente química conhecida, em que geralmente esses medicamentos, esses princípios ativos, eles apresentam funções orgânicas que são importantes para suas características farmacocinéticas e farmacodinâmica. O que seria isso, de certo modo? O que eu estou tentando falar aqui para vocês? Que é muito importante nós compreendermos e reconhecermos em uma estrutura química as funções orgânicas. Por quê? Dependendo das funções orgânicas, eu vou conhecer o perfil daquela substância. Por exemplo, aquela substância ela pode ter um perfil mais hidrossolúvel, aquela substância ela pode ter um perfil mais lipossolúvel, e isso altera, interfere nas características farmacocinéticas, como também pode interferir nas características farmacodinâmicas, tá? Então, é muito importante nós compreendermos como reconhecer essas funções orgânicas e a importância dessas funções orgânicas dentro da estrutura química aí do medicamento. É uma aula bem simples, é uma aula teoricamente rápida que fala sobre funções orgânicas e ela vai ser complementada, turma, com a nossa prática. A nossa próxima prática, ela vai ser identificação de funções orgânicas em medicamentos, tá? Então, primeira coisa que nós temos que compreender é o que seria essas funções orgânicas, né, que também pode ser chamado de funções químicas, e aí nós temos um conceito muito simplicista, né, que fala o seguinte: funções orgânicas, funções químicas, gente, é um conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes. O que seria isso? Devido à característica de um composto, devido à característica estrutural de elementos que estão unidos, que estão ligados, que estão se associando, aquelas substâncias, elas possivelmente vão ter propriedades semelhantes, né? Por quê? Porque se eu sei que a hidroxila, ela tem um perfil hidrossolúvel, significa que uma substância que está repleto de hidroxila, essa substância tem a tendência de ser hidrossolúvel. Como também, se eu pegar outra substância que tem esse perfil de ter hidroxila, essa substância também vai ser hidrossolúvel, tá? E aí, pensando nessa característica, né, das funções químicas, das funções orgânicas, de certo modo, existe uma classificação para determinar essas características associadas às substâncias. Essa classificação inicial, gente, ela está associada ao quê? Em saber quanto de funções orgânicas tem uma substância química. Como assim? Então, de certo modo, o que nós podemos entender sobre essa característica aqui? Olha só, as funções orgânicas elas podem ser classificadas em três tipos: simples, múltipla e mista, tá? Simples, múltipla e mista. Quando nós pensamos na característica simples, eu estou me referindo ao quê? Eu estou me referindo na capacidade, gente, de certo modo, de ter uma estrutura química, e essa estrutura química, ela só tenha somente uma função orgânica, tá? Ou um grupo funcional. O que seria isso? Observe esse exemplo aqui A, né? Nós temos aqui, dentro da classificação simples, turma, no exemplo A, nós temos uma cadeia de hidrocarboneto, e ligada a essa cadeia de hidrocarboneto, na lateral direita, nós temos o hidrogênio e o oxigênio, que é conhecido aí como radical hidroxila. Então, toda vez que eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono que faz ligação saturada, essa função aqui é alcoóis, né? Mais conhecida aí como álcool, tá? Mas, na verdade, seria alcoóis, tá? E por que eu posso dizer aqui para vocês, turma, de certo modo, que é uma função orgânica classificada como simples? Porque essa estrutura química só tem uma função orgânica,
tá? Que no caso seria a função alcoóis. Quando eu passo para a classificação múltipla, eu estou me referindo ao quê? Eu me refiro a uma estrutura química que tem dois grupos funcionais ou mais, ou duas funções orgânicas ou mais semelhantes, tá? Só um momento. Mais funções orgânicas, gente, semelhante. É o exemplo aí, turma, da característica, tá? É o exemplo, turma, da característica aí associado à múltipla. Se vocês observarem, turma, nós temos o quê? Nós temos aqui uma cadeia, de certo modo, de hidrocarboneto, e ligada a essa cadeia de hidrocarboneto, nós temos duas hidroxilas, tá? Nós temos duas hidroxilas. Essas duas hidroxilas, gente, cada uma está relacionada ao grupo funcional alcoóis. Então, de certo modo, que eu considero como por que eu considero como múltipla? Considero pelo fato de que é duas funções orgânicas mais semelhantes. É a mesma função, teoricamente, né? Que seria a função alcoóis. E por último, nós temos a classificação mista, tá? Essa classificação mista está relacionada ao quê? Eu tenho uma estrutura química, por exemplo, de um medicamento, de um princípio ativo, e na estrutura química desse princípio ativo, turma, eu tenho duas ou mais funções orgânicas distintas, tá? Duas ou mais funções orgânicas diferentes, tá? Como, por exemplo, nós podemos observar aqui nesse exemplo associado à mista, tá? Nós temos o quê? Aqui o NH2, esse NH2 é o grupamento amina, tá? Eu tenho aqui uma amina primária, e eu tenho aqui, gente, o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, tá? Olha só, toda vez que eu tiver o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, esses dois elementos com essa característica é chamado de carbonila, tá? E quando eu tenho essa carbonila e ligada a essa carbonila eu tenho uma hidroxila, esse grupamento com todo aqui, carbonila e hidroxila, é chamado de ácido carboxílico. Ou seja, eu tenho uma estrutura química, onde essa estrutura química tem dois grupos funcionais. Quais são esses dois grupos funcionais que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu posso citar aqui o grupamento amina e o grupamento ácido carboxílico. Logo, se eu tenho dois grupos funcionais distintos ou mais, essa função orgânica ela é classificada aqui como mista. Então, turma, é muito simples essa classificação, tá? Essa classificação ela se associa basicamente pela presença do grupo funcionais, quantos grupos funcionais, se são semelhantes ou se são distintos. Turma, fica à vontade para fazer qualquer questionamento, tá? E aí, turma, pensando nessas características associadas a essas funções orgânicas em si, é importante nós compreendermos que muitas dessas funções orgânicas elas vão estar inseridas, elas vão estar ligadas aos hidrocarbonetos. O próprio nome já nos sugere o que seria hidrocarboneto. Gente, hidrocarboneto, de modo geral, são estruturas químicas, né, que geralmente só tem carbono e hidrogênio ligado a essa estrutura, tá? Pode ser com cadeia fechada, pode ser com cadeia aberta, pode ser com ligação simples, com ligação dupla, com ligação tripla. O importante é que, para ser considerado um hidrocarboneto, tem que ter, de modo geral, aí, tem que ter carbono e hidrogênio, tá? Por isso que a fórmula geral dos hidrocarbonetos é R, esse R significa, gente, radical, tá? E ligado a esse radical, nós temos aqui o hidrogênio, tá? Que no caso seria o radical representado por uma cadeia aí de carbono. Só um momento, turma.
E aí, turma, seguindo, né, nessa linha de raciocínio associado a essas funções orgânicas, turma, e lembra, por que que eu estou comentando isso para vocês dentro da química farmacêutica? Porque um dos focos da química farmacêutica é nada mais, nada menos do que a gente olhar as estruturas químicas das substâncias, dos princípios ativos e, consequentemente, favorecer, turma, a identificação dessas funções. E aí, uma vez que eu identifico essas funções, eu consigo, de certo modo, entender um pouco mais sobre a estrutura química dessas substâncias em si, tá? E aí, comenta agora para vocês dos anéis aromáticos ou do anel aromático. Anel aromático, gente, é uma cadeia de hidrocarboneto, contudo, é uma cadeia cíclica que a gente fala, porque é uma cadeia fechada, geralmente composta por 6 carbonos, tá? O que que acontece? Para ser um anel aromático, tem que ser uma cadeia cíclica contendo 6 carbonos e, consequentemente, é necessário que faça, turma, uma alternância de ligações que a gente chama de ressonância, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, esse anel aromático, o exemplo A, tá? O que nós podemos observar? Nós podemos observar aqui uma cadeia fechada com 6 carbonos, porque cada ligação dessa, tá? Nas suas extremidades tem um carbono, consequentemente eu tenho aqui 6 carbonos. E observa que nós temos ligações duplas, né? Que é uma segunda ligação que inclusive está para o lado de dentro do composto cíclico, e elas estão alternadas. Isso significa, turma, que acontece aqui o que nós chamamos de ressonância, tá? O que seria isso? Significa que essas ligações duplas, elas ficam alternando de carbono para carbono, tá? Por isso que quando vocês encontrarem, por exemplo, um anel aromático. Aliás, quando vocês encontrarem uma cadeia fechada com 6 carbonos e encontrar esse ciclo redondo dentro do anel, significa que isso daqui é um anel aromático. Por quê? O que, que significa essa bolinha dentro dessa cadeia fechada? Significa que as ligações duplas elas estão fazendo ressonância. Turma, e algo muito importante a se falar sobre os anéis aromáticos ou sobre o anel aromático: substâncias, medicamentos, princípios ativos que têm anel aromático, eles têm tendência a serem voláteis. Eles têm tendência a ter cheiro, odor, tá? Não que seja um cheiro bom ou ruim, vai depender da substância. Mais um exemplo, turma. Quando nós pensamos em óleos essenciais, né, que ultimamente está até em ascensão, que ultimamente está usando demais, né, os óleos essenciais. O que são óleos essenciais? São substâncias que as suas estruturas químicas têm muito anel aromático. Por isso que recebe o nome, óleos essenciais. Porque anel aromático. O que é aromático? Vem de aroma, de volatilidade, tá? Outro ponto também, substâncias que apresentam esses anéis aromáticos, elas têm tendência de fazer ligações hidrofóbicas ou interações hidrofóbicas. Então, por exemplo, quando a gente pega uma substância que tem anel aromático ou cadeia geralmente cíclica fechada, elas têm a tendência de se ligar ao receptor através de interações hidrofóbicas naquela porção do anel aromático. E aí, turma, seguindo esse contexto, né, seguindo essa sequência aí que eu estou comentando para vocês, nós temos as funções, a classificação das funções orgânicas em dois tipos: funções oxigenadas e funções nitrogenadas. Só um momento, turma. E aí, turma, quando se refere nessa classificação associado ao tipo de funções, né, que eu falei para vocês que nós podemos citar aí funções oxigenadas e funções nitrogenadas, o próprio nome já nos sugere. O que seria uma função oxigenada? É aquela que, de certo modo, está presente o oxigênio dentro da característica funcional, dentro da característica da função orgânica, tá? Da composição que leva aí à função orgânica em si. Quando nós pensamos, por exemplo, turma, só um momento.
E aí, turma, quando se pensa, tá, nessa característica associada aqui às funções oxigenadas e nitrogenadas, eu estou pensando mesmo nos elementos oxigênio e no elemento nitrogênio. Então, quando nós estivermos falando já sobre essas funções, e eu falar, olha, essa aqui é uma função oxigenada. O que se refere nessa função oxigenada? Porque na composição estrutural da função há o elemento oxigênio. E quando eu me refiro na função nitrogenada, é porque na característica estrutural que compõe aquela função, eu tenho aí o nitrogênio, tá? Então é bem simples para a gente compreender essa diferença entre funções oxigenadas e funções nitrogenadas. E aí, dentro de uma das funções oxigenadas, eu posso citar para vocês os alcoóis, tá? Que é muito comum a gente falar mais álcool do que alcoóis, mas o termo, vamos dizer assim, mais técnico para esse tipo de função orgânica é alcoóis, tá? Porque álcool é a substância química, tá? Álcool é o etanol, vamos dizer assim. E alcoóis se refere à função oxigenada. Então, a primeira coisa que nós temos que compreender é que quando nós pensamos em alcoóis, são todos os compostos orgânicos que apresentam um ou mais radicais hidroxila. Então, para eu identificar para eu identificar uma função alcoóis, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é a hidroxila, tá? Então, eu sabendo qual é o radical hidroxila, né, que no caso seria oxigênio e hidrogênio, eu vou verificar em que carbono essa hidroxila está se ligando. Se por acaso a hidroxila ela se ligar a um carbono saturado, lembrando que carbono saturado é aquele que faz ligação simples, ou seja, só tem uma única ligação. Consequentemente, eu tenho aí uma função alcoóis. Tá? Então, como vocês podem observar, tanto no exemplo A quanto no exemplo B, nós temos aí a hidroxila. Então, lembra, turma, primeira coisa que eu tenho que fazer para tentar identificar as funções oxigenadas. Olha, veja se tem hidroxila. Se tiver hidroxila, em que carbono essa hidroxila está se ligando? Se a hidroxila se liga a um carbono saturado, eu já sei que aqui é uma função alcoóis, tá? Como vocês podem observar. Observa tanto no exemplo A quanto no exemplo B, que nós temos aí a hidroxila ligada a um carbono. A esse carbono, ele faz ligação simples com outro carbono, tá? Ou seja, ele faz ligação saturada com outro carbono. Logo, isso daqui é uma função alcoóis. E aí, turma, a partir desse momento, né, na verdade, essa aula, quando eu me refiro, por exemplo, a essas funções, eu, consequentemente, eu vou trazer alguns exemplos de como observar e como encontrar essas funções nas substâncias químicas, na estrutura química, tá? Então, primeiro ponto, gente, eu trago para vocês aqui a molécula do colesterol, que é essa molécula que está aí abaixo, que vocês estão observando, que tem uma cadeia grande, tá? Mas antes de falar sobre esta molécula, vamos entender um pouco o colesterol, né? Gente, o colesterol está bem estabelecido que uma dieta rica em gordura animais produz um aumento no nível de colesterol, né, no sangue, pelo menos para pessoas de hábitos sedentários e peso acima da média. Ou seja, caso a gente faça uma ingestão aumentada de gorduras animais, consequentemente, essas gorduras animais vão dar origem ao colesterol. E aí, turma, apesar do colesterol ser um composto essencial para a nossa sobrevivência, para a nossa vida, porque ele é importante, turma, de certo modo, para a produção de vitaminas, produção de hormônios, para dar estrutura à membrana plasmática e vários outros fatores. Mas o colesterol acima dos níveis normais, ele pode levar a vários problemas, tais como, por exemplo, o acúmulo desse colesterol nas artérias, nas veias, e, consequentemente, isso pode levar a uma obstrução e impedir o fluxo sanguíneo para o coração ou para outro órgão, levando a infarto, levando a AVC, isquemia, tá? E, geralmente, turma, a normalidade associada do colesterol gira em torno de 150 a 200 miligramas por 100 ml, tá?
E aí, olhando agora a estrutura química do colesterol, que aí é o nosso foco, lembrando que nós precisamos olhar para as estruturas químicas e conseguir identificar as funções, os elementos presentes, para entender um pouco mais sobre essas características dessas substâncias. Então, olhando para essa molécula aqui do colesterol, o que, que eu consigo observar? A primeira coisa que eu tenho que observar, quais funções estão presentes nessa molécula do colesterol? Turma, eu só encontrei aqui uma hidroxila. Consequentemente, essa hidroxila que está no canto inferior do lado esquerdo, essa hidroxila está se ligando a um carbono, tá? E aí esse carbono ele faz ligação simples com os outros carbonos. Logo, isso daqui é uma função alcoóis, tá? Então, o colesterol ele tem como função orgânica alcoóis. Lembrando que as funções químicas elas podem ser classificadas em 3 tipos: funções simples, funções múltiplas e classificação mista, tá? O colesterol aqui, nesse caso, gente, essa molécula de colesterol, qual é a classificação dela? Simples, mista ou múltipla? Nesse caso aqui, turma, vai ser simples, porque tem somente uma única função orgânica aí, que é o alcoóis, tá? Não tem mais nenhuma outra função, nem se repetindo um alcoóis, só tem somente um alcoóis aí, tá? Outro ponto, turma, muito interessante para a gente começar a compreender essas características estruturais e, consequentemente, o impacto dessas estruturas no nosso sistema biológico é, por exemplo, se vocês observarem aí o colesterol ele tem 5 radicais metis, tá? Que é esse CH3, tá? É o radical metil, esse CH3. Gente, quanto mais radical CH3 tem uma molécula, significa que mais lipossolúvel essa molécula é. Ou seja, essa molécula tem característica mais de afinidade pela gordura. E o colesterol, querendo ou não, é uma gordura. Por isso que tem muitos radicais aí metil. E aí, turma, avançando, né, para essa característica associada aí às funções orgânicas, eu agora cito aqui para vocês os fenóis, tá? Ou fenol. O fenol, ele é uma função orgânica, consequentemente, é uma junção da hidroxila com um anel aromático. Então, toda vez que nós tivermos anel aromático e ligado a esse anel aromático eu tenho uma hidroxila, isso passa a ser chamado aí de fenol. E aí nós temos 2 exemplos importantes aqui para a gente diferenciar algumas características. Nós temos o exemplo A e o exemplo B. No exemplo A, eu tenho um anel aromático e ligado a esse anel aromático eu tenho uma hidroxila, certo? Consequentemente, algo importante a observar aqui é que esse anel aromático ele está ligado diretamente à hidroxila, tá, turma? Está ligado diretamente a essa hidroxila. Consequentemente, isso é um fenol. Agora, dá uma observação, gente, na letra B. Nesse exemplo associado à letra B. Nós temos aqui 2 anéis aromáticos, sendo que o anel aromático mais do lado direito, ele está ligado à hidroxila. Logo, esse anel do lado direito, ele é um fenol, mas o anel do lado esquerdo não é um fenol. Isso aí é um anel aromático mesmo. Tá? Então, é importante a gente compreender dentro dessas características o que eu tenho que observar cada elemento, tá? E não posso generalizar. Eu tenho que saber aqueles radicais que são importantes para ser identificado, em que carbono ele está ligando, ele influencia em qual elemento. Professor Icone, estou vendo igual. Professor? Oi, Francisca? Sim. Oi, fica à vontade, escutando. Desses 2 anéis aí que eu vejo igualzinho. Não entendi, Francisca, pode repetir? Qual a diferença? Só um momento, estão soltando foguete aqui perto. Desculpa. Você perguntou quais seria a diferença deles dois, já que você está vendo igual, é isso? Isso mesmo. No caso, seria o anel da letra B ou da letra A? Da letra B, que tem 2
Um Dois ligado anéis. à hidroxila, a diferença é só essa, é? Não, olha só, Francisca, se você observar, nós temos dois anéis. Só que apenas a hidroxila está ligada apenas em um único anel, que é no anel direito. Ele não está, a hidroxila não está ligada ao anel do lado esquerdo. Apesar dos dois anéis estarem juntos, vamos dizer assim, ligados um no outro, mas a hidroxila só está ligada ao anel do lado direito da tua tela. O anel do lado esquerdo da tua tela não está ligado diretamente à hidroxila. E aí, se não está ligado diretamente à hidroxila, a hidroxila não faz parte desse anel. Logo, a hidroxila não fazendo parte desse anel, esse anel ele é um anel aromático, enquanto aquele anel que está ligado à hidroxila, que é do lado direito, é um fenol. Sim. E aí, turma, vou dar um exemplo bem clássico para vocês, né? Em relação a essa estrutura química aqui. Não sei se vocês já ouviram falar do THC, né? O THC, gente, é o tetrahidrocarnabidiol, tá? Quando a gente fala no THC, eu estou me referindo a uma das substâncias que compõem a cannabis sativa, né? Em outras palavras, a maconha. Esse THC, gente, é uma das substâncias que estão presentes principalmente na combustão da maconha, tá? Quando a maconha ela é queimada, consequentemente leva à produção desse THC, tá? E aí, olhando, e esse THC, gente, é a substância responsável aí por dar aquelas sensações de paz e amor, sensações alucinógenas, larica, associado à maconha, tá? E aí nós temos a estrutura aqui desse THC. Aí eu chamo a atenção de vocês. Professor, Oi. mas essa substância ela é liberada quando a planta ainda, digamos assim, quando ainda tem a plantação ou quando já foi feita a colheita para já mesmo para fazer Para o o uso. uso. E isso, Kaline, essa substância, ela de certo modo, ela não é liberada na plantação. A não ser, por exemplo, vamos imaginar que a planta ela está muito exposta ao sol, está muito quente e aquelas folhas estão ressecando. E aí, pela temperatura, pelo calor, essa substância ela pode ser liberada, mas é muito pouca, muito pouco. Isso não vai influenciar, tá? Em nada. Agora, essa substância THC, ela é literalmente produzida, né? Na verdade, não é nem produzida pela planta, porque ela está na planta, mas ela é transformada pela planta e ela é inserida no nosso organismo a partir do momento que se utiliza ela por combustão, que no caso seria a parte fumada, né? Seria a maconha fumada. Por isso, gente, que, por exemplo, e esse THC é a substância que leva esses efeitos da maconha. Larica, alucinógeno, a sensação de bem-estar, paz e amor, que está flutuando, é esse THC. Agora, por exemplo, pegando o gancho do que a Kaline questionou. E se por acaso você fizer o uso do chá da maconha? E se por acaso você fizer o uso de uma bebida que tem maconha dentro, né, como um álcool extrator dessa substância? Você vai fazer a ingestão, de certo modo, do THC? Não necessariamente. Não significa que no chá da folha da maconha não tenha o THC. Pode até ter, mas a concentração é muito pequena. Por que é muito pequena? Porque para transformar o composto THC precisa de uma reação química por combustão. Por isso que a maconha fumada ela causa muito mais problemas e ela está associada mais a uma recreação do que a maconha, o chá da maconha, o óleo da maconha, porque nesses compostos quase não vai se ter, né, nesses produtos quase não vai se ter o THC. Por quê? Porque o THC ele precisa ser produzido através da combustão. Professor, Oi, fica à vontade. mas digamos que eu vou botar a folha numa cachaça. A Certo, substância do certo. álcool com a folha do cannabis não vai liberar outros tipos de substância, não vai potencializar o efeito, não tem. Se eles querem só por combustão, né? Mas não pode liberar outro tipo de substância reagindo com o álcool.
Não. As substâncias que o álcool vai extrair da cannabis é o carnabidiol, que são as carbapidinas, são substâncias que são teoricamente, teoricamente e praticamente, porque já foi comprovado, são substâncias benéficas, tá? Para o nosso organismo. A questão é, você fazer o uso de bebida alcoólica para fazer a extração dessa substância, tu tem um outro risco associado aí, que é o uso da própria bebida alcoólica, né? Por exemplo, você botar a folha da maconha na 51. A pessoa vai ingerir, vamos dizer, a pessoa vai ingerir a cachaça que tem a maconha, tem as substâncias. As substâncias da maconha que foram extraídas pelo álcool são boas. Vai ter pouco THC, porque não teve combustão. Só que a pessoa ela pode ser dependente do álcool, por isso que ela dá essa desculpa para colocar no álcool. O álcool ele pode levar seus efeitos de qualquer maneira, como, por exemplo, sonolência, diminuição das reações, mais lentidão, pode levar cirrose, pode levar problemas hepáticos, mas interação da bebida alcoólica com as substâncias da maconha, isso não vai acontecer. Entendi, obrigada. Nada. Hoje, o mais adequado, o mais correto seria o chá mesmo, tá? Para quem precisa utilizar aí, por exemplo, principalmente com para fins medicinais, deve fazer mesmo um chá, né? Colocar ali algumas folhas na água, deixar ferver um pouquinho, depois abafar e fazer a tomada. Ou então, gente, tentar conseguir o óleo, tá? O óleo extraído da cannabis, que também tem uma eficácia muito grande para dor, analgesia, tá? AVC, derrame. Agora, sempre evitar, por exemplo, essa questão do fumo, que isso não vai ter interferência nenhuma, ou da bebida alcoólica pelo fato da bebida alcoólica, né? Nem pelo fato da extração das substâncias, mas sim por causa da bebida alcoólica, tá? Lembrando também, turma, que essa questão do efeito da maconha, ela está muito associada também de indivíduo para indivíduos, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito comum, inclusive na nossa região, né? Em São Luís, a gente encontrar em determinados estabelecimentos o que eles chamam aí, por exemplo, de brisadeiro, né? Bolo de brigadeiro, bolo de maconha, brisadeiro, que seria o brigadeiro com maconha. E aí eles fazem algumas pastas, tá? Que seria a maceração dessa folha com um pouquinho de água e deixa bem pastoso, deixa bem concentrado. E aí insere nessa massa do brigadeiro. E aí essa massa ela fica bem mais forte, por isso que algumas pessoas, quando comem esse brisadeiro, tem algumas sensações, como, por exemplo, larica, fica um pouquinho mais alegre, mas é porque está bastante concentrado da substância. Tá? Mas nada que possa levar, por exemplo, a característica de dependência, porque a dependência vai estar associada muito mais ao THC. Agora, o problema é, uma vez que a pessoa utiliza um brisadeiro e tem essas sensações adequadas, a tendência é que ela busque cada vez mais, tá? O grande problema, turma, das drogas, seja listas ou ilícitas, álcool, fumo ou qualquer outra droga, é porque aquela primeira sensação, ela te imprime uma memória. E se ela for boa, tu tem tendência de buscar sempre mais aquela memória, buscar sempre mais aquela sensação de bem-estar. Professor, Oi, Francisca, fica à vontade. esse método aí de botar, no caso, a planta, que é um vegetal, dentro do álcool, ele não libera a substância. Tem um pessoal, eu sou do interior, tinha um pessoal lá que gostava de fazer com animais. Tipo, eles pegavam uma centopeia, Cobra. e bota dentro de uma cachaça, de um álcool, de um líquido assim, e, no caso, usava aquela bebida como antídoto, caso a pessoa fosse picada por um animal assim venenoso, aí tomava um gole daquele negócio e diz que funcionava para aquele veneno não Fazer efeito. atuar. No caso, esse método aí funciona só para animal, né? No caso, não para vegetal. Não, funciona também para vegetal, Francisca. Quantas plantas são inseridas, por exemplo, dentro da cachaça, dentro do vinho, né? Exemplo, colocar a vereda,
né, que é uma planta do cerrado, que é altamente anti-inflamatória, se coloca na cachaça. Quando eu falo cachaça, estou dando ênfase a 51, tá? Mas você pode colocar também em vinho. Essa prática de se colocar, por exemplo, animais ou vegetais em álcool está adequado. O álcool, gente, é uma substância extrator universal. O álcool, ele tem a condição de extrair substância desses tecidos, seja do tecido vegetal, seja do tecido animal. Então, tem fundamento. O problema é, vou dar um exemplo. Imagine só uma pessoa, um idoso, que ele tem AVC, tá? E a gente sabe que hoje é comprovado quanto que o chá da maconha ou o óleo da maconha é importante e é eficaz para pessoas que tiveram AVC, né? Melhorar o movimento, diminuir a dor, tá? E aí o que acontece? Imagine um idoso que teve um AVC e aí as pessoas ensinam para esse indivíduo fazer o uso da maconha, da cannabis, só que na 51. Gente, esse idoso ele já teve o AVC, possivelmente ele toma um monte de medicamentos, e aí vai botar essa maconha no álcool, esse álcool vai interferir com outros medicamentos, esse álcool vai levar a problemas hepáticos. Se ele já faz o uso de álcool, passou uma vida usando álcool, isso vai relembrar, imprimir uma memória para que ele possa se tornar dependente. Então, assim, quando eu falo aqui em relação à maconha, porque não é adequado usar a maconha em bebida alcoólica por causa desses fatores. Mas não é que o álcool não consiga extrair substâncias benéficas da maconha, consegue. Se você colocar, por exemplo, a maconha, né, dentro da bebida alcoólica, da 51, essa 51 ela vai ficar verdinha, tá? E ali tem várias substâncias que vai ser benéfica para o nosso organismo. A questão é que o álcool vai ser também um agressor do nosso organismo, tá? Inclusive no interior, gente, se vende muito, né? Garrafas de bebida alcoólica destilada, geralmente ele pega uma bebida destilada e coloca a maconha, algumas folhas da maconha, até chamado no interior de tonha, tá? Tonha, que seria cachaça com maconha, tá? Mas pode ser feito, viu, Francisco, essa prática tanto com animais quanto com vegetais. Sim, entendi. E aí, turma, pensando nessa característica, né, associado aqui a esse perfil, né, do THC, que é uma das substâncias aí encontrado na cannabis sativa, eu quero que vocês olhem para essa estrutura química do THC e eu quero que vocês identifiquem, por exemplo, aonde está o fenol. Se tem fenol, né, quais são os grupos funcionais presentes aqui, tá? Então, lembrando, turma, fenol é quando nós temos uma hidroxila ligada a um anel aromático. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver nessa estrutura, ou quando eu for olhar para uma estrutura química, é onde é que tem a hidroxila, e se tem hidroxila. Então, se vocês pegarem aqui o THC, nós podemos observar que tem sim a hidroxila, e essa hidroxila ela está ligada aonde? A hidroxila, gente, ela está ligada a um anel aromático. Logo, esse anel aromático ligado à hidroxila, eles passam a ser chamado aí de fenol, tá? Então, nós temos aqui esse composto orgânico chamado fenol, tá? Turma, olhando também, né, essa estrutura associada ao THC, eu quero que vocês observem que nós temos aqui um oxigênio, tá? Esse oxigênio ele está entre 2 carbonos. E aí, isso daqui é uma função orgânica também oxigenada, é um éter, tá? Lá na frente eu vou explicar um pouco mais sobre essa função orgânica. Mas por que eu estou falando aqui logo para vocês? Porque tem duas situações que eu desejo que vocês saiam daqui sabendo e que vocês vão precisar ter esse conhecimento quando se pensa em analisar a estrutura química de substância. O primeiro é eu saber identificar, tá, gente? Eu preciso saber identificar as funções orgânicas presentes na estrutura química. Então, eu preciso olhar para a estrutura química da substância, do medicamento, do princípio ativo, ou de qualquer substância que seja, e identificar
Aqui é um éter, aqui é um éster, aqui é uma amida, aqui é uma amina, aqui é um álcool, aqui é um ácido carboxílico. E depois que eu sei identificar essas substâncias, essas funções, na verdade, eu preciso ter o conhecimento, gente, também da classificação dessa substância. Se ela é simples, se ela é mista ou se ela é múltipla, tá? E aí, turma, olhando essa função, olhando o THC aqui, eu posso classificar esse THC como o quê? Simples, múltipla ou mista. Lembrando que simples é quando eu só tenho uma única função orgânica. Lembrando que múltipla é quando eu tenho mais de duas ou mais funções orgânicas, mas sendo a mesma função. E mista é quando eu tenho duas ou mais funções orgânicas diferentes. Como eu falei para vocês que o THC ele tem um fenol e ele tem também um éter, logo, o THC ele é classificado como mista, porque ele tem duas ou mais funções orgânicas diferentes uma da outra. E aí, turma, prosseguindo, né, ainda demonstrando as funções orgânicas para vocês, eu trago aqui, gente, uma outra função orgânica, também oxigenada, porque tem a presença do oxigênio, que é chamado aí aldeído, tá? E aí, quando a gente pensa em aldeído, a primeira coisa que nós temos que começar a compreender é dois elementos. Toda vez que a estrutura química tiver o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, nós temos uma carbonila. Esses dois elementos juntos são chamados de carbonila, quando se faz ligação dupla, tá? E ligada a essa carbonila, eu tenho um hidrogênio, ou seja, eu tenho aqui uma função aldeída, tá? Eu tenho uma função que é o aldeído. Então, compreendendo, função orgânica aldeído é carbono duplo oxigênio, chamado de carbonila, e ligado a esse carbono da carbonila, eu tenho um hidrogênio. Se eu encontrar isso numa estrutura química, eu tenho uma função aldeído. E aí vocês podem se questionar por que isso é importante. E ressalto o que eu falei desde o início da aula. Saber desses compostos, isso me dá um direcionamento, inclusive na produção de medicamento. Lembra que eu comentei para vocês, turma, quando nós falamos sobre metabolismo, que, por exemplo, uma das reações de fase 1, que é a redução, geralmente acontece com compostos que são aldeídos, com funções que têm aldeído na sua estrutura química. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um aldeído em uma estrutura química de um princípio ativo, eu posso supor e entender que há uma possibilidade daquela substância sofrer reação de metabolismo 1, tá? De fase 1 do tipo redução. Turma, o aldeído, ele é uma função que ele acaba ficando um pouco... Eu acabo ficando preocupado com uma outra função orgânica. Que seria essa outra função orgânica? No caso, turma, seria o ácido carboxílico. Eu vou pular aqui a acetona e volto já já, mas só para vocês compreenderem aqui o ácido carboxílico. Olha só, turma, que é esse daqui, ó, que é o C7, tá? Gente, o ácido carboxílico, ele é muito parecido com o aldeído. A diferença é que o aldeído ele tem um hidrogênio ligado à carbonila, enquanto o ácido carboxílico ele tem uma hidroxila ligada à carbonila. Em outras palavras, o que é que ele tem? Ele tem oxigênio e hidrogênio junto ligado à carbonila. Então, precisa se diferenciar isso. Vocês precisam reconhecer que são duas funções distintas, mesmo que a estrutura química se pareça, tá? Sejam semelhantes. Então, ácido carboxílico. Eu tenho a carbonila, lembrando que carbonila, gente, é carbono duplo oxigênio, e ligado a essa carbonila, eu tenho a hidroxila, que seria o oxigênio e hidrogênio. Se eu tenho oxigênio e hidrogênio ligado à carbonila, eu tenho aqui a função ácido carboxílico. E se eu tiver carbono duplo oxigênio, ou seja, carbonila, e ligado a essa carbonila, eu tenho um hidrogênio, consequentemente, eu tenho aí um aldeído. Então, não confunda essas duas funções orgânicas, aldeído e ácido carboxílico, mesmo que sejam parecidos, mesmo que sejam semelhantes.
E aí, voltando ao slide anterior, turma, que se refere ainda a essas funções orgânicas, eu cito agora para vocês a cetona, tá? Cetona, gente, são compostos orgânicos que contêm o grupo carbonila, só que esse grupo carbonila está o oxigênio ligado a um carbono secundário, tá? O que seria isso? Geralmente, o carbono da carbonila, ele se liga a um carbono secundário, tá? Ele está ligado ao oxigênio ao carbono secundário. Então, nós temos o exemplo IA em relação à cetona, e aí nós podemos ver, ó, o oxigênio dupla com carbono. Esse carbono aqui, gente, ele está no meio de dois carbonos, tá? Ou seja, o carbono da carbonila, ele é um carbono secundário. E se ele é um carbono secundário e é uma carbonila, eu passo a ter uma função cetona, tá? Eu passo a ter uma função cetona. E aí, também cito para vocês agora duas funções orgânicas que também é uma preocupação minha, por se parecer, tanto estrutural como também, turma, por ser o nome muito semelhante, que é o éter e o éster, tá? Gente, inclusive, fármacos, princípios ativos que têm éter e éster, geralmente eles têm a tendência de serem mais lipossolúvel, tá? Eles têm a tendência de ser mais lipídico. Turma, só vou pegar uma água aqui, só um momento. E aí, turma, quando se refere, tá, o éter e o éster, então é bom a gente ficar antenado que, de certo modo, são duas funções orgânicas distintas, apesar do nome ser parecido e estruturalmente também ser parecido essas funções, tá? Então, como eu identifico, por exemplo, o éter? O éter, gente, é quando se tem o oxigênio no meio de dois carbonos, tá? Esse oxigênio está no meio de dois carbonos. E aí, geralmente, esse oxigênio, ele precisa fazer ligação com esses carbonos, tá? E aí eu tenho o éter. Então, toda vez que eu tiver oxigênio entre dois carbonos, que fazem ligações simples, eu tenho aqui o éter. Enquanto, turma, já que eu vou voltar aí para vocês nesse exemplo aqui dos éteres, tá? Mas voltando aqui em relação ao éster, ou tanto que o éster, ele se parece um pouco com o éter. Esse exemplo A, gente, o exemplo A que já está no final dos slides, tá? Então, nós temos aqui, olha só, eu tenho o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. Esse carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio é chamado de que mesmo? Carbonila. Gente, vocês aprenderem esses nomes, vocês aprenderem essa identificação, isso vai ser muito importante, tá? Então, toda vez que eu tiver carbono dupla ligação com oxigênio, eu sei que isso aí é uma carbonila, tá? E aí, toda vez que eu tiver um oxigênio ligado ao carbono da carbonila e o oxigênio estiver fazendo ligação com outro radical, que geralmente vai ser um radical hidrocarboneto, eu tenho aqui um éster, tá? Eu tenho aqui um éster. Então, o que vai diferenciar basicamente o éter do éster, gente, é a presença aí da carbonila, tá? Éster tem carbonila, tá, turma? Éster tem carbonila, éter não tem carbonila.
E aí, lembrando que eu falei para vocês que geralmente éter e éster, eles são lipossolúveis, tá? Eles são lipossolúveis. Turma, um exemplo de planta que tem muito éter na sua composição, ou seja, se tu pegar as substâncias presentes nessa planta e, consequentemente, você verificar a estrutura química dessas substâncias dessa planta, que é o quebra-pedra, você vai encontrar muito éter, tá? Lembra que éter tem perfil lipossolúvel. E olha só, gente, o quebra-pedra é um chá popular que contém éter. O chá de quebra-pedra é muito utilizado por sua capacidade de dissolver cálculos renais, promovendo a desobstrução do uréter. Sua ação diurética facilita também a excreção de ácido úrico. Na verdade, gente, existe aí uma informação popular, né, do uso do chá de quebra-pedra para cálculos renais. E, de certo modo, já foi comprovada essa ação, tá? Só que tem que tomar muito cuidado nessa aplicação. Não é todo cálculo renal que se deve utilizar para um chá de quebra-pedra, além dele ser um pouco tóxico, tá? Mas só para vocês entenderem, por que o chá de quebra-pedra, ele pode, por exemplo, desmanchar alguns cálculos renais? Principalmente cálculos renais que são pequenos, tá? Cálculos renais que não são grandes. Porque a maioria dos cálculos renais, turma, está associado à gordura, tá? O acúmulo de gordura. Como o éter é uma substância com perfil lipossolúvel, esse éter, ele trata os cálculos como se ele fosse um solvente. Então, ele consegue como se fosse desmanchar esse cálculo, ou pelo menos quebrar esse cálculo em partículas menores para facilitar, assim, a sua eliminação. Lembrando que para pacientes que têm cálculos renais grande, não se pode utilizar o chá de quebra-pedra, porque isso pode induzir a eliminação, só que como as pedras são muito grandes, a pessoa pode ter dor, infecção, tá? Desmaio. Então, não é todas as pessoas que é recomendado o uso do chá de quebra-pedra. Tranquilo, turma? Até aqui, alguma pergunta? Tranquilo, professor. Certo, só botar para carregar aqui o computador. Então, turma, assim nós falamos para você, né, como nós conversamos aqui, as principais funções oxigenadas, tá? Nesse momento, nós vamos falar um pouco mais sobre as funções nitrogenadas. E aí, quando se refere nessas funções nitrogenadas, como eu falei anteriormente na aula, bem no início da aula, eu comentei, gente, funções nitrogenadas são aquelas funções que, dentro da estrutura química que compõe a função, há a presença do elemento nitrogênio. E a função nitrogenada é basicamente isso. Todas as funções nitrogenadas, de certo modo, vão ter a presença aí do nitrogênio, tá? Primeira coisa que nós temos que compreender é que nós temos o que nós chamamos de amina, tá? Gente, a amina, ela é derivada da amônia. A amônia é quando se tem um nitrogênio ligado a 3 hidrogênio. Então, toda vez que vocês encontrarem nitrogênio ligado a 3 hidrogênio, eu tenho aqui a amônia, tá? Contudo, da amônia se deriva a amina, tá? Como é que se deriva essa amina? Pela substituição do radical hidrogênio. Então, toda vez que eu vou substituindo o radical o hidrogênio por um outro radical, ele vai deixando de ser amônia, tá? E dependendo da substituição, eu posso ter uma amina primária, secundária ou terciária, tá? Então, a amina, gente, vou dar um exemplo para vocês agora. A amina é toda vez que eu encontro, por exemplo, o nitrogênio NH2, tá? O NH1, ou somente o N, e esse nitrogênio, esse N ligado a outros radicais que não sejam hidrogênio, tá? E aí eu trago para vocês uma das situações mais comuns que nós temos no nosso dia a dia, que são as aminas presentes nas anfetaminas, né? Gente, quando a gente fala em anfetaminas,
Eu não sei se vem na cabeça de vocês, se vocês têm esse conhecimento, se vocês já ouviram falar, mas geralmente quando a gente fala em anfetamina, são drogas que vão deixar a pessoa acordada, tá? A anfetamina são drogas que vão te deixar mais dispostas, são drogas que têm a tendência de diminuir um pouco a sua fadiga muscular, a sua fadiga física, tá? E aí, quando a gente pensa nesse contexto das anfetaminas, o que é que passa na nossa cabeça? Logo, o uso de arrebites, né? Que é muito comum ser usado aí por motoristas, né? Que viajam longos trajetos, que passa dias acordados, né? E aí utiliza essas anfetaminas para tentar ficar mais em vigília, mais acordado, com menos fadiga, tá? Mas as anfetaminas, elas não são só encontradas, por exemplo, nos arrebites. Pode ser encontrado em alimentação, pode ser encontrado em outros medicamentos, tá? Então, entendendo um pouco mais sobre essas aminas, como, por exemplo, as anfetaminas, né? Então, gente, existem várias aminas que aumentam a atividade do sistema nervoso, ou seja, eu já estou falando aqui para vocês que um dos motivos de se utilizar, por exemplo, anfetaminas ou arrebite é porque essas aminas têm a capacidade de levar à melhoria da atividade cerebral, né? Ela aumenta a atividade cerebral, ou seja, as células, os neurônios trabalham melhor. Consequentemente, essas aminas elevam o ânimo, provoca diminuição da sensação de fadiga, né, de cansaço, e reduz o apetite. Sendo por isso, usadas como estimulante, como energizadores fracos. E um dos pontos importantes aqui que eu gostaria de comentar também, gente, é que essas aminas elas acabam reduzindo o apetite. Não é à toa que existem vários medicamentos que são utilizados aí para o emagrecimento que são associados a essas anfetaminas, associadas a essas aminas. Não sei se vocês já ouviram falar dos medicamentos anfepramona e femproporex, né? Que são aí emagrecedores, tá? Inibidores do apetite. Gente, essas aminas são denominadas genericamente de anfetaminas, tá? O uso dessas substâncias provoca dependência e sua comercialização é controlada, podendo ser feita apenas mediante receita médica, que fica retido na farmácia, né? Então, a venda desses medicamentos, a base dessas anfetaminas, elas são com receita de controle especial, tá? O uso de anfetaminas provoca um estado denominado de psicose de anfetamina, que se assemelha a uma crise de esquizofrenia. Olha só algo importante aí, turma. Então, pessoas que utilizam demais anfetaminas podem ter quadro de psicose, de crise associada à esquizofrenia. Quando a gente fala nessa crise associada à esquizofrenia, é que vai escutar vozes, vai imaginar coisas, tá? Que é caracterizada por alucinações visuais e auditiva e comportamentos agressivos, tá? Contudo, gente, nós geralmente fazemos o uso de anfetaminas naturais, vamos dizer assim. Por exemplo, uma amina muito comum em nosso dia a dia, que age como estimulante brando, é a cafeína, presente no café, no chá, no pó de guaraná e ainda em alguns refrigerantes e antigripais, tá? Por isso, turma, que às vezes, quando a gente faz o uso, por exemplo, de um multigripal, que vocês encontram lá, cafeína, um dos objetivos de ter esse adjuvante ativo, né, esse recipiente ativo, vamos dizer assim, ele está ali para facilitar também algumas características farmacocinéticas, mas também, turma, para dar uma atividade melhor, para você ficar com menos fadigado, ficar um pouco mais elétrico, né, um pouco mais ativo, porque a cafeína ela consegue ter esse poder aí estimulante. E por que a cafeína pode fazer isso? Porque a estrutura química da cafeína tem amina, tá? E aí, turma, olhando para esta imagem, tá? Olhando para essa imagem aqui, essa estrutura química, eu quero que vocês tentem encontrar aonde está a amina, né? Então, olha aí rapidamente e veja se vocês reconhecem na estrutura química aqui dessa anfetamina a amina. Lembrando que, quando nós nos referimos à amina, é uma função orgânica nitrogenada, logo precisa ter na sua característica, na sua estrutura, nitrogênio. Então, turma, quando vocês pegam e olham o NH2, nessa estrutura química, esse NH2 aqui que é a amina, tá? E ainda tem mais. Essa amina aqui, ela é uma amina primária, secundária ou terciária?
Lembra que eu falei anteriormente para vocês que as aminas, elas podem ser classificadas nesses 3 tipos, tá? Primária, secundária e terciária. O que favorece essa classificação está associado à substituição do hidrogênio, tá? Então, por exemplo, se tem somente, se foi substituído somente o hidrogênio, é uma amina primária. Se foi substituída 2 hidrogênio, é uma amina secundária. Se foi substituído 3 hidrogênio, é uma amina terciária. Como eu sei que aqui tem 2 hidrogênio, ou seja, NH2, eu sei que aqui é uma amina primária, porque era para ter 3. Se tem 2, é porque foi substituído 1. Se substituiu 1, é uma amina primária. Turma, e aí, associado a essas aminas, nós temos também uma outra função que me preocupa na hora da identificação, tá? Na hora de você dizer se aquilo é uma amina ou se aquilo é uma amida, tá? Que seria a amida. Por quê? Primeiro ponto, porque são semelhantes pelo nome, amina, amida. Amina, amida. E o segundo ponto, gente, é porque a estrutura às vezes se parece, tá? A estrutura da função. Então, vamos compreender aqui o que seria, de certo modo, a amida. Gente, a amida é quando se tem um NH2, ou seja, quando se tem uma amina ligado a uma carbonila. Lembrando que a carbonila é o quê? Carbono dupla oxigênio, tá? Carbono dupla oxigênio. Então, se tem carbono fazendo ligação dupla com oxigênio, consequentemente, isso é carbonila. E se nesse carbono da carbonila tem uma amina, tudo isso passa a ser chamado agora de amida, e não amina, tá? Tudo isso passa a ser uma amida. E para a gente finalizar essas funções nitrogenadas, nós temos também as iminas, tá? O que seria uma imina? Uma imina, gente, geralmente é quando se tem um NH fazendo dupla ligação com o carbono, tá? Ou seja, o nitrogênio ele é substituído 2 vezes, o hidrogênio é substituído 2 vezes por 2 ligações a um carbono, tá? Então, isso é a amina. E algumas curiosidades sobre essas características das aminas, das iminas. Geralmente são substâncias, turma, que têm perfil mais hidrossolúveis, tá? Geralmente, quando você pegar um fármaco, um princípio ativo, ou qualquer substância que tem na sua estrutura química, essas aminas, essas amidas, elas vão ter tendência de ser hidrossolúveis. E, professor, por exemplo, se nós pegarmos uma estrutura química e nessa estrutura química nós encontrarmos um monte de funções orgânicas, amina, amida, ácido carboxílico, aí, turma, tudo vai depender da característica da substância e da quantidade desses radicais, os radicais que sobressaem, para a gente determinar que características físico-químicas ou solúveis essas substâncias vão ter. Turma, e aí falando um pouco mais, né, e dando exemplo para vocês de amida presente em medicamento, eu cito aqui o paracetamol, tá? Gente, apesar de eu ter colocado aqui a aspirina, mas é só para vocês terem ideia. Nós sabemos que a aspirina, né, que é o ácido acetilsalicílico, também conhecido aí como melhoral infantil, melhoral C, é um anti-inflamatório excelente, né? É um anti-inflamatório, um antitérmico, um analgésico, mas que existe várias complicações com o uso prolongado desse ácido acetilsalicílico. E também tem muitas pessoas que têm, turma, alergia ao ácido acetilsalicílico, né? E aí, consequentemente, essas pessoas que têm essas alergias ou não podem utilizar o ácido acetilsalicílico por alguns outros fatores, geralmente substitui o ácido acetilsalicílico por um outro anti-inflamatório que também é muito bom, que é o paracetamol, tá? E aí o paracetamol é um anti-inflamatório não esteroidal, é um anti-inflamatório que bloqueia a ciclooxigenase, tanto 1 quanto 2, tá? E aí eu trouxe para vocês a estrutura do paracetamol,
tá? E aí, olhando essa estrutura do paracetamol, é possível nós identificar aqui funções orgânicas. E aí, a primeira função orgânica que eu destaco aqui para vocês é o fenol, tá? Observa que nós temos aqui, turma, um anel aromático, tá? E, consequentemente, ligado a esse anel aromático, nós temos o quê? Uma hidroxila. Logo, se eu tenho hidroxila e anel aromático, eu tenho aqui um fenol. E aí, gente, observa só que eu tenho também aqui o nitrogênio, tá? Lá na parte inferior da molécula do paracetamol, eu tenho o nitrogênio. E esse nitrogênio está se ligando a quem? Está se ligando a um carbono duplo oxigênio, que é chamado de quê? Carbonila. Se eu tenho um nitrogênio ligado à carbonila, eu tenho uma função aqui chamada amida, tá? Eu tenho uma função aqui chamada amida. E, consequentemente, qual a classificação dessa estrutura química? Ela é classificada como simples, múltipla ou mista. Nesse caso aqui, turma, é classificado como mista, porque eu tenho duas funções diferentes na mesma molécula. Eu tenho um fenol e eu tenho também uma amida. Turma, alguma pergunta? Algum comentário? Não, professor. Professor, só tem um comentário. Tem uma série que é muito boa na Netflix, que ele fala um pouquinho em relação a algumas dessas substâncias que o senhor citou aí, que é a prescrição fatal. Já ouvi falar realmente sobre essa série, mas eu nunca tive, aliás, nunca tive tempo ainda para dar uma assistida, né? Maratonada aí. Tô dando preferência para outra, Ainda mas eu não já terminei, mas ela é muito boa. Tá, obrigado. Vou depois tentar dar um tempinho aí para assistir. Turma, então nesse momento nós temos duas atividades a ser executadas por vocês, tá? Essa é a nossa aula de funções orgânicas. Geralmente eu dou em uma única aula, né? Como nós estamos online, acaba sendo um pouco mais rápido, porque tem pouca participação também. Mas tem duas funções que vocês precisam começar a fazer agora. A primeira função é fazer o avaliar o mais rápido possível, tá? Então já entra no AVA de vocês, já fique livre desse avaliar, tá? E aí lembra que nós temos aí uma importância, né? As notas elas têm que ser aí no intervalo entre 8 a 10, tá? Para computar como algo bom para a instituição. E o outro ponto, gente, é a atividade que eu já coloquei lá no portal para vocês. Tá lá na unidade 1, tá? Geralmente na seção 1 ou no encontro 1. Então já vão e façam essa última atividade. Ela é bem simples, subjetiva, mas bem pequena mesmo, tá bom? Tem coisa que não dá para dar 8, não. Como, por exemplo, esse Teams. Mas aí já não é culpa da instituição, né?